Olá amigos, tudo bom? Dia 31 de março de 2019, 55 anos do golpe militar, né? Golpe militar, o pessoal gosta de falar de golpe militar. Não foi uma intervenção militar pedida pelo povo, pelo povo, por civis, exato. Toda essa história de dia 1º de abril, toda essa história de foram os militares que deram um golpe e houve essa interferência, fechando o Congresso, fechando o Senado, fechando os tribunais de justiça, fórum, quer dizer, foi um golpe. Não foi um levante popular pedido pelo povo e pelos principais governadores do país, que também não aguentavam mais aquela intenção revolucionária do proletariado, do seu João Goulart e do Leonel Brizola, que foram pro sul começar esse levante, né? Vamos começar a revolução comunista do proletariado. Aí distorceram toda a história, né? Foi os militares. Não, senhores, o Congresso inclusive pediu isso. Tá nos livros de história, está aí, senão não tá. Mas pega os jornais de época, levanta lá a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo de 64, ela não tinha esse viés esquerdista, muito pelo contrário. E por incrível que pareça, algumas das personalidades, como o dono da Rede Globo lá, o jornalista Roberto Marinho, foi ontem que pediram e apoiaram inclusive essa intervenção militar. Que engraçado, né? Como a história ela é reescrita de acordo com interesses. Mas quem fez a história? Quem fez a história geralmente é quem ganha. Um detalhe, eles falam que não existia liberdade, mas todas as universidades, todos foram aparelhados pelo esquerdismo, pela essa metodologia, por essa ideologia de esquerda. Por quê? Um dos grandes mestres dos quais eu tive na minha vida, que foi o professor Olavo de Carvalho, fui aluno dele, esse tipo de coisa, fazia parte do Partido Comunista do Brasil. Inclusive ele fazia o cadastro para o sindicato de todos os jornalistas, ele sendo comunista e tendo a relação de todos os jornalistas do país. E nessa relação ele tinha inclusive o posicionamento ideológico e político de cada jornalista. E tudo foi direcionado, principalmente tanto a parte de jornalismo quanto a parte de lecionar, né, do ensinar nas universidades. Esses postos foram galgados e alcançados por quem? Por professores que tinham esse pezinho do lado canhoto, né, da história, da linda história desse nosso país. E por muito pouco, senhores, foi pouquíssimo, por muito pouco mesmo, que hoje nós não somos uma Venezuela, hoje nós não somos uma Cuba. E graças a quem? Aos militares. Sim, foram eles que deram esse golpe de transformar uma ditadura esquerdista, revolucionária, do proletariado, e todo mundo sabe que do proletariado não tem nada, muito pelo contrário. Essa revolução é mais intelectual, é mais para artistas, para cantores, artistas, intelectuais, a elite pensante da esquerda. Porque quando você vê o proletariado, a massa, na Venezuela, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, me diz
um país comunista que deu certo, um país que tem esse viés socialista, sem falar dos nórdicos, países nórdicos lá, porque ali é uma outra história, é uma outra colocação. Agora, o engraçado é esse blá blá blá, essa conversinha mole de colocar uma intenção do presidente Bolsonaro. Bolsonaro solicitou que fosse lida uma carta na ordem do dia de todos os quartéis do Brasil, relembrando, fazendo uma relembração, não uma comemoração, relembrar esse episódio do dia 31 de março, hoje, há 55 anos atrás, de 64, onde houve esse início da intervenção mesmo, né? Quando os militares foram e invadiram Congresso, Senado, as universidades, os fóruns, e falaram: pá, a partir de agora a gente controla. O povo pediu, a voz do povo, ela é soberana. Inclusive está na Constituição de 88, que também tem esse viés. Eu estou mostrando com a minha mão direita, mas eu sei que aí parece com a esquerda. Eu estou falando que é o lado canhoto mesmo, canhoto, né? Canhoto. E vai a mídia falar merda agora da intenção do Bolsonaro, dessa carta que não pode ser. Aí juizinha fala merda, que proibir. Como é que é o nome? Esqueci o nome do cidadão lá. Um desembargador, ele autorizou que se fosse feita a cerimônia que é feita todos os dias em quartéis militares. A leitura da ordem do dia, que é feita às 7 horas da manhã, quando é hasteada a bandeira, e o comandante do batalhão, o comandante do comando militar, do pelotão, da companhia, vai lá e lê, enfim, paga as missões, os serviços, e lê a ordem do dia. Cara, é só isso. Estão perfilados, estão em formação e recebem a ordem. É até maçante, é chato, é um troço chato. Não tem comemoração, não tem festa, não tem festejo. Agora, a canhotice, né? O esquerdismo diz o quê? Não, eles vão fazer festinha, vão fazer uma balada pra comemorar. Gente, deixem de ser hipócritas, deixem de ser idiotas, né, mano? E depois o dia 1º de abril é porque os militares contam muita mentira. Vamos procurar estudar um pouquinho, vamos procurar conhecer um pouquinho da história a mais. Tem tanta informação importante aí. Você tem até a internet, cara. Você tem até YouTube. Vê um lado, vê o outro, vai procurar a fonte. Vai lá, procura os jornais da década de 60, do dia 30, do dia 31 de março de 64. Gente, tá tudo escrito lá. Tá tudo escrito. Engraçado, né? Hoje você viu até a Rede Globo totalmente com esse viés de esquerda, né? Quando o patriarca da Rede Globo na época apoiou a revolução, a intervenção militar em 31 de março de 1964. Rapaz, faltava 6 aninhos para eu nascer. Nasci na época da intervenção militar. Eram bons tempos, meus amigos. Todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo vivia em paz. Existia educação, respeito às instituições. Existia o respeito ao professor, à autoridade, aos pais, à família. É o que está faltando hoje, não é? Então, para todos vocês aí que acham que vivemos uma ditadura, imagina se fosse comunista. Pergunta para Stalin, pergunta para Lenin, para Stalin, Mao Tse Tung. Pergunta para esses líderes aí de esquerda como era. Ou melhor, pergunta para eles não, né? Perguntar pro povo nessa época, para ver como é que era a vida deles. Enfim.
Estamos devagando aqui, devagando no dia 31 de março 2019. Bom domingo a todos, valeu!